Graça e paz, queridos irmãos. Neste momento eu estou aqui para nós conversarmos e falar um pouquinho da palavra do Senhor. Eu quero ler para você uma passagem na Bíblia Sagrada, no livro de Judas, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai-vos a vós mesmo na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Eu quero falar nesta hora a respeito, meus irmãos, da falsidade de um cristão que desobedece à verdade e não tem arrependimento, nem busca a santidade e a purificação. O arrependimento é a base para a presença e comunhão com o Espírito Santo de Deus. O arrebatamento, meus irmãos, não é crido pelos crentes que negam essas qualidades. Este crente, esta pessoa, precisa ter visão espiritual e saber que o inferno existe e que nós, como servos do Deus vivo, temos que estar na presença do pastor. Muitos dizem que o Evangelho precisa ser pregado no mundo todo para Jesus voltar. Isto por causa da passagem de Mateus 24:14. O que diz então Mateus 24:14? Diz assim: E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. É preciso ver que este versículo fala do Evangelho do Reino. Interessante, irmãos, que eu já comentei em alguns vídeos que João pregava a chegada de Jesus Cristo no mundo e falava sobre este reino que viria para restaurar toda a vida da terra. Mas naquela época as pessoas confundiram e acharam que ele iria restaurar o reino a Israel, que era escravizado naquele momento pelos romanos. O evangelho do reino, então, foi também pregado por Jesus, que dizia que era chegado o reino dos céus, falando ele mesmo do seu próprio reino. Mas nós temos que notar, meus irmãos, que este evangelho também será pregado no milênio, depois que a igreja for arrebatada, depois que a igreja for retirada desta terra. Este evangelho será pregado, porque virá no final da tribulação, no final do milênio, virá o reino de Jesus Cristo. Então será pregado este reino. Não será mais o evangelho da graça, que é descrito na palavra do Senhor, e nós vemos ali até um exemplo nas 70 semanas de Daniel, onde as 69 já se cumpriram. Falta, porém, uma semana. Esta semana são semana de anos. São 7 anos que será o tempo da tribulação aqui na terra, quando, nos momentos atuais em que vivemos, a igreja for retirada da terra no arrebatamento, vai se iniciar a tribulação. Então, o que diz a palavra de Deus? Aconteceu depois disto que andava Jesus na cidade, de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 discípulos iam com ele. Lucas 8, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Então você precisa perceber aqui que Jesus pregava o evangelho do reino de Deus e João também pregou o evangelho do reino de Deus. Então, qual é a verdade sobre o tempo da igreja neste momento atual em que vivemos? Muitos, meus irmãos, hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todas as pessoas. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, versículo 10 a 14. Meus irmãos, é muito sério. É muito sério porque a igreja está dormindo. Como diz em Mateus 25, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Dizendo, o que vês? Escreve em um livro e manda às 7 igrejas. Vamos ver aqui o que Jesus falou para João no livro do Apocalipse. Manda as 7 cartas às igrejas, a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Apocalipse 1, versículo 11. Coisas que são e as que hão de acontecer. Então, nesta passagem, Jesus fala sobre as coisas que são. O que são elas? São a igreja de Jesus, que já estava fixada nos tempos dos apóstolos, e as coisas que hão de acontecer. Esses acontecimentos, ele se refere aos tempos atuais, porque Jesus fala sobre o período da igreja, uma era que está para acabar. O que diz Apocalipse 4, versículo 1? Depois destas coisas olhei, e eis que estavam a porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, João teve a visão de um arrebatamento. Arrebatado foi no dia do Senhor, no dia de domingo, e subiu para a glória, e viu uma porta aberta no céu. E depois deste acontecimento, do arrebatamento, ele começou a contemplar a grande tribulação. Diz Apocalipse 3 também, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que tenha riquezas, e vestiduras brancas, para que te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires o teu olho, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, versículo 18 ao 19. Então aqui você vê que Jesus dá uma lista de coisas que é para a igreja fazer. A igreja precisa ter um espírito humilde de arrependimento. O salvo tem que estar na presença do pastor, arrependido, com vestes brancas, né? E também ungindo os olhos com o colírio celeste, ou seja, ter visão espiritual. A visão, meus irmãos, espiritual é a visão das coisas que realmente estão acontecendo neste mundo. Até nós ficamos sabendo que caiu um meteoro em Minas Gerais. Os sinais estão visíveis. O pastor das nossas almas está mostrando para a sua igreja que em breve a igreja será arrebatada. Um exemplo também é a França, que pediu a Apple e a Google para mudar as políticas de privacidade, para facilitar o rastreamento de contato. Os governos, meus irmãos, eles vão e já estão se sujeitando às medidas tecnológicas, sem medir esforços,
para combater este coronavírus. Através deste quadro, a França já pediu para enfraquecer as proteções de privacidade do usuário de celular e da rede de internet para um rastreamento de contato digital. Isto é um desejo de controlar a população, monitorar todos os seus movimentos, e isso já deixou, meus irmãos, de ser um simples romance ou uma história de quadrinho. Você vê que essas coisas estão acontecendo. Até pessoas que são presas por não estar devidamente se comportando de acordo à regra do sistema. Ao entrar no mercado sem a máscara, eles já estão prendendo em alguns lugares aqui no Brasil. Então está chegando um homem, cujo número devemos calcular. Satanás já deu um golpe no sistema modelo globalista, e isto provocou o fechamento dos países ricos e de suas fronteiras, que tinham no comando os Estados Unidos. Este sistema de mercado mundial, ele está quebrando. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, diz a palavra em 2 Tessalonicenses. Nós sabemos, como diz aqui Paulo, o que está detendo. Quem está detendo o anticristo é o nosso mestre, Jesus Cristo. E também diz assim, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, esta colocação aqui que fala de alguém que resiste ao poder das trevas, é a igreja que vai ser retirada da terra. Depois disto, o iníquo vai se manifestar. A palavra é clara e nos mostra que o anticristo vai aparecer no meio das nações, especialmente entre 4 nações. E também a Bíblia fala que assim que o anticristo entrar no poder, ele fará guerra contra 3 nações. Eu olhava, e eis que o chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra ele. Daniel 7:21. Aqui fala que o anticristo também vai guerrear contra os santos, contra as pessoas que tomarem posição na tribulação e perceber que subiu um povo para a glória, que os pais ou parentes ou conhecidos foram arrebatados e tomaram a posição de estar na presença de Jesus, aceitá-lo como Salvador e andar em santificação. Também esses aqui são aqueles que serão evangelizados pelas 2 testemunhas em Israel e também pelos 144.000 que vai evangelizar o mundo inteiro. Depois deste período de aparente paz de 3 anos e meio, essas 2 testemunhas serão mortas e o anticristo vai perseguir os santos da tribulação, vai destruir, vai matar e vai fazer uma grande carnificina. Nós, como Igreja do Senhor, nós precisamos nos preparar para o arrebatamento através da santificação, do arrependimento, lembrando que somente a misericórdia do pastor, só ela é capaz de nos livrar da ira futura, da grande tribulação e de sermos deixados para trás. Oremos então, irmãos, pedindo a misericórdia do nosso Deus para o livramento deste tempo, porque os dias são maus. Eu quero que você fique na paz do Senhor Jesus neste momento. Amém.